Olá, piratas de cripto! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre o corte de juros, sobre o fim do QT, sobre o que aconteceu nessa tarde fatídica de quarta-feira às 3h30 da tarde. O Jerome Powell falou sobre tudo o que você precisa saber neste vídeo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal aqui se você não é inscrito, deixar seu joinha e o mais importante, está com dificuldade no mundo cripto? Clica no link da bio e venha lá para o nosso grupo, para nossa comunidade e não fique perdendo tempo e nem batendo a sua cabeça. Agora vamos para o vídeo, mas antes o mais importante, vou fazer para vocês um panorama do resumo do que aconteceu hoje na reunião do Fed. Primeiramente, corte de juros de 0,25 bips concretizado. Ok, 99% do mercado esperava isso, então nada demais. Projeção para os próximos cortes. Ele falou que depende principalmente da taxa de desemprego. Se a taxa de desemprego continuar vindo ruim ou ela estiver ruim, nós teremos mais corte no mês de dezembro, dia 10 de dezembro, que terá a próxima reunião do Fed. Então, o que acontece dia 10 de dezembro, por enquanto, a maior probabilidade é de corte de juros. Obviamente, lá nos Estados Unidos, nós estamos com o shutdown e o negócio está sem os dados oficiais, claro. Então, quando sair esses dados oficiais, provavelmente no decorrer do mês de novembro vai ser liberado os dados e aí nós vamos ter mais uma informação mais clara para nós sabermos como está o desemprego nos Estados Unidos. Mas agora o Fed não está mais olhando para a inflação e sim para o desemprego. Então, quanto maior o desemprego, maior a probabilidade de corte. Se o desemprego vier muito forte, existe a possibilidade dele cortar com mais vontade ainda do que ele já pode cortar. Então, para dezembro, projeção de corte ainda é projetada com 65% hoje do mercado apostando em um corte para dezembro. Mas vamos ter que analisar os dados que vão vir em novembro. Mais importante do que o corte de juro é o fim do QT. Quantitative Tightening, o Quantitative Tightening do Fed. O que ele falou sobre isso? Obviamente ele não fala assim, pessoal, vamos parar com o Quantitative Tightening semana que vem. Ele não fala assim, ele fala dentro das sublinhas do que ele diz o que eles vão fazer. Porque ele não pode falar claramente, tá, pessoal? Vamos injetar dinheiro no mercado, nós vamos parar com o QT, mas vem a notícia boa. Ele deu projeções de ser em dezembro o fim do Quantitative Tightening, tá? No decorrer das perguntas, ele respondeu que poderia ser agora a partir de dezembro o fim do Quantitative Tightening. Então vamos aguardar para dezembro, dia 10 de dezembro, que ele vai ter a reunião, ele vai possivelmente fazer o próximo corte e vai anunciar oficialmente o fim do QT. Obviamente eles podem começar com o fim do QT já no comecinho de dezembro, encerrar o fim do QT. E o mais importante, os bancos dos Estados Unidos estão começando a ficar sem liquidez. E quando os bancos começam a ficar sem liquidez, adivinha, meu querido, o que acontece? Eles têm que injetar liquidez no mercado para não quebrar os bancos e não quebrar o sistema. Então nós estamos assim, ó, do fim do QT e o início da injeção de dinheiro no mercado para aí sim nós termos a explosão final e finalização do ciclo. Mesmo sem o fim do QT, o BTC vem superando os seus preços dia após dia. Imagine quando que esse QT terminar, imagine quando que a liquidez jorrar no mercado para nós encerrarmos o ciclo. E consequentemente, ano que vem inflação, ano que vem vamos ter a retirada de liquidez do mercado e ano que vem teremos o bear market. Obviamente, o ano que vem nós iniciaremos, mas só terminaremos provavelmente em 2027. E se você não quiser ficar de fora e não perder a melhor oportunidade, a sua hora é agora de se posicionar. Dia 11 de novembro, 11/11, nós estaremos fazendo uma super live aqui no YouTube, fazendo nossa Black Friday para você aproveitar. Mas se você não quiser esperar até o dia 11 e talvez perder a oportunidade de comprar as moedas mais baratas, link aqui embaixo e te aguardo lá na comunidade. E agora vamos para a análise gráfica e para o que está projetado para os próximos dias. Vem comigo! Gráfico do Bitcoin no gráfico diário, o que nós temos aqui, ó, vamos analisar aqui, ó, nós temos um fundo aqui, outro fundo aqui, outro fundo aqui, hoje o fundo formado aqui em 109 mil, lembra que eu tinha falado para vocês que nós tínhamos um gap na CME dos 110 mil? Adivinha o que o preço fez hoje? Ele veio aqui e fechou esse gap, tá, pessoal? Hoje na reunião do Fed nós tivemos a queda aqui, ó, uma queda quando que iniciou aqui, ó, de 2,5% no Bitcoin, depois o preço já começou a se recuperar.
Aqui nós temos cada vez fundos maiores e viemos fechar o nosso gap da CME que nós tínhamos aberto. Está fechado e mantemos a nossa estrutura de alta. Qual estrutura de alta? Essa estrutura de alta aqui, meu amigo, ó, de topos e fundos ascendentes. Observe bem que é uma nítida tendência de alta. Você observa, ó, topo 1, topo 2, topo 3 e topo 4. Ó. Aqui ó, temos o topo, fundo, topo e agora formamos o fundo. Agora que vem o X da questão. Nós temos que subir dentro dos próximos dias, romper a região dos 116 mil aqui, para aí sim ir buscarmos nova máxima histórica. Então, para os próximos dias, o movimento que nós precisamos ver é a superação dessa linha aqui do 116.500. Precisamos fechar acima de 116,5, em 116, 117 mil aqui, o gráfico diário. Fechando aqui, maior probabilidade nós vamos buscar o topo. Chegando no topo, a maior probabilidade de rompimento e busca por uma nova máxima. Então, movimento do Bitcoin para os próximos dias, aguardado aí, rompimento dos 116 mil, aí sim vamos em busca de novas máximas. E qual que seria a perspectiva negativa nesse cenário? Claro que não podemos só mostrar as coisas positivas. Positivamente falando, tomo com estrutura de alta, topos e fundos ascendente, maior probabilidade de continuação de alta, rompimento dos 116 mil, aí sim vamos em busca de novas máximas. E negativamente falando, o que nós não podemos fazer é perder, primeiramente, os 106 mil, tá? Primeiramente, os 106 mil aqui. Nós virmos aqui, ó, batermos aqui nessa região aqui, e formarmos um topo descendente, virmos aqui e formarmos uma estrutura de baixa, tá? Isso que nós não podemos fazer, senão nós formaríamos uma estrutura de baixa, poderíamos vir aqui perder os 102 mil, aí sim dar um zoom out aqui ó, no gráfico semanal e vimos buscar a região dos 100 mil aqui, que é onde nós encontramos a nossa média móvel de 50 períodos, que sempre foi marcada como fundo do movimento, como vocês podem observar aqui, todas as vezes desde que o preço está em alta, ele usa ela como fundo. Fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui e um possível fundo aqui que, por enquanto, não foi tocado, tá, pessoal? Nós não chegamos aqui nos 100... Nós não chegamos aqui nos 100 mil, tá, pessoal? A média fica hoje, ela tá exatamente 100 mil, tá? Conforme as semanas vão passando, ela vai subindo devagarinho, vai para 101, 102, então cada vez ela vai subindo mais, porque ela está apontando para cima, tá? Então ela vai ter que subir para cima, né? Não para baixo. Então o movimento cada vez é um pouquinho mais para cima. Hoje está posicionado em 100 mil e nós chegamos em 102 mil, não chegamos a tocar nela. Então ainda tem espaço, mas por enquanto continuamos com aquele padrão que todos vocês gostam, né? Que é aquele padrão de lateralização dentro desse caixote, tá, pessoal? Então estamos lateralizando o preço aí nesse caixote aí há várias e várias semanas. Somadas são alguns meses de lateralização, onde o preço vem aqui, bate aqui, vem aqui e não sai dentro desse caixote. Rompimento desse caixote para cima, busca por nova máxima, esticamento do preço lá na região dos 135 mil, 140 mil, 150 mil. Queda desse caixote, busca aqui por uma zona dos 95 mil, 94 mil, que seria a última zona do BTC para segurar a tendência do gráfico mensal, tá, pessoal? Lembrando vocês também na tendência do gráfico mensal, pessoal, que nós mantemos a nossa estrutura ideal desde que nós começamos a subir lá de trás, ó. Nós temos um fundo, temos outro fundo, por enquanto temos esse fundo aqui. Poderíamos vir até onde? Até os 95 mil, fazer um fundo aqui no gráfico mensal, que seria um movimento normal para continuação de alta, mas por enquanto estamos segurando no 102 mil e esse daqui é o fundo do movimento. Rompeu aqui os 126 mil, fechou um mês acima aqui, ó. Vamos em busca de novas máximas e está estabelecido o fundo e a continuação desse padrão aqui de topos e fundos ascendente. Gráfico de Nasdaq no gráfico diário, aqui depois daquela sexta-feira passada que nós tivemos o rompimento, mantemos para cima. Lembrando que nós temos um gap aqui que ficou aberto, que nós podemos ir fechar durante a semana que vem, porque pelo jeito essa semana não vai vir não, tá? Até porque só temos mais quinta e sexta-feira, que seria amanhã e depois, e o preço já está bem esticado aqui em cima. Ele pode amanhã fazer mais uma lateralização, fechar aqui em alta e na semana que vem ele vir buscar essa região. Lembrando que esse é o último fundo e por enquanto esse daqui é o topo. Então a estrutura do movimento seria normal fazer esse movimento aqui para continuação de alta, como vem sendo em todo o ciclo. Ó. Temos um fundo, temos um topo, temos outro fundo aqui ó, e a estrutura ó, se mantém de topos e fundos ascendentes. Vocês podem observar que sempre ela respeita fundos e topos, tá? Fundos e topos ascendente para cima, então aqui nós temos o topo, então a maior probabilidade é nós formarmos um fundo ascendente, na onde? Na região
que um dia foi topo histórico e resistência, hoje volta a ser suporte. Então, esta regiãozinha aqui, que era uma resistência, que rompeu aqui, ó, vai ser um suporte, onde que provavelmente o preço vai vir pegar aqui para formar um fundo ascendente para tomar impulsão para cima. Lembrando que o dinheiro que está entrando em Nasdaq é o dinheiro que está vindo do ouro. O que aconteceu no ouro, vou mostrar para vocês o que aconteceu no ouro agora. Isso aconteceu no ouro, pessoal. O ouro encontrou o seu topo histórico, tá aí, o topo aí, e agora está formando aquele padrão gostoso, sabe? Conhecido também como ferando com a vida dos investidores sardinha que foram comprar ouro quando que eles anunciaram que o ouro estava em topo histórico, né? Aqui nós temos um movimento de baixa já, ó. Vocês podem observar que aqui nós formamos um fundo nessa queda, batemos aqui, formamos um topo e aqui perdemos de volta esse fundo. Isto daqui no gráfico diário, ó, é uma estrutura de baixa, ó. Da mesma forma que desde lá de trás ele veio formando estrutura de alta, que é a escadinha para cima, aqui ele inverteu a estrutura e formou uma tendência de baixa no gráfico diário. Próximo passo depois da tendência de baixa no gráfico diário, próxima estrutura depois da tendência de baixa no gráfico diário é a tendência no gráfico semanal. Então, no gráfico semanal nós temos o que aqui? Temos o fundo aqui embaixo, temos um topo, temos outro fundo aqui e formamos essa estrutura aqui ó, de esticamento, ó, de subida. Isso daqui parece um foguete subindo, ó. Dá uma olhada aqui onde foi o último topo e onde é que foi o último fundo, ó. Depois disso, loucamente, o ouro saiu de 3.300 foi parar em 4.400. As pessoas estavam formando fila para comprar. Depois que o ouro estava em 4.400. Para você ver que não importa o que o mercado faça, a sardinha continua comprando topo. Então não seja uma sardinha, não fique comprando topo, não seja uma mão de alface, não fique vendendo fundo. Voltando aqui, ó, batemos no topo aqui e agora estamos corrigindo no gráfico semanal. Onde que pode ir a correção? Muito boa pergunta. Se nós temos o início do movimento aqui e nós temos o fim do movimento ali, nós podemos vir até na região dos 618, que ficaria aqui nos 3.700. Já perdemos a primeira região, já perdemos a segunda região, estamos indo em busca da terceira região, que é o 0.5, e podemos ir em busca da terceira região, que é o 0.618, tá? Nessa região aqui, ele pode encontrar um fundo do movimento, aqui nessa região aqui. Lembrando que aqui nós podemos encontrar o fundo do movimento nessa região aqui e aí sim formarmos um padrão de equilíbrio que achamos um topo, batemos aqui no fundo, vamos lá em cima, voltamos aqui embaixo, vamos e andamos nesse padrão aqui, aonde neste padrão aqui, semelhante a este padrão aqui atrás, o dinheiro sai do ouro e vai para os outros mercados. Está indo para a Bolsa Americana, depois de sair da Bolsa Americana, vai para o Bitcoin, depois de sair do Bitcoin vai para o Ethereum, depois de sair do Ethereum vai para as altcoins, depois de sair das altcoins vai para o memecoin, depois de sair da memecoin, acabou o ciclo e você ficou preso no topo. Então não seja mão de alface, não venda fundo e não compra topo. Espera o preço ficar barato para comprar, espera o preço ficar caro para vender. E no resto do tempo você aguarde e acompanhe a macroeconomia e a economia mundial para ver como que o ciclo está se comportando. Estamos em ciclo de alta e eventualmente encerraremos esse ciclo de alta com uma euforia máxima e depois disso sim iremos para o ciclo de baixa. Porque pensa comigo, coloque um raciocínio lógico nessa sua mente. Se as pessoas vão comprar topo, nós precisamos primeiro subir o preço para elas comprar e ficar presa. Porque se não der topo, como que as pessoas vão ficar presas lá no topo e vão perder dinheiro? E você acha que quem entra no final do ciclo, que nem quem entrou no ouro agora, é quem? É a saída de liquidez de quem está dentro e posicionado há muito tempo. Então, final de ciclo chegando, vai ser que nem ouro, euforia, vai ser pessoas tradicionais que nunca investiram no ativo que nem ouro, correndo comprar, pessoas tradicionais que nunca investiram em BTC, em altcoins, correndo comprar. Quando esse momento chegar, o fim do ciclo chegou e eu espero que você esteja vendendo, porque se você está me assistindo aqui e estiver comprando nesse momento, aí não adiantou de nada você acompanhar os vídeos meus aqui. Gostou do meu vídeo? Não esquece de me seguir. Está com dificuldade no mundo cripto? Clica no link da bio aqui embaixo e venha lá para o nosso grupo grátis, para a nossa comunidade. Não fique batendo cabeça e aproveite. Você ainda consegue estruturar sua carteira hoje, montar ela de uma forma correta para surfar as melhores altcoins e os melhores ativos na reta final do ciclo para rentabilizar 1 ou 2, 3x nessa tua carteira e começar a investir da maneira correta. Então clique no link aqui embaixo e te aguardo lá.